tem um texto que eu gostaria que você abrisse comigo, lá em Romanos capítulo 12, no versículo 2, e essa palavra que fala de transformai-vos, ela só aparece aqui e quando fala da transfiguração de Jesus. Então fala sobre transformação, não uma transformação qualquer, mas uma mudança total, que só Ele pode fazer. Romanos 12, 2, todos acharam? Amém? Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou diz misericórdia. E acha, olha, todo mundo achou então pela fé, vamos lá. Romanos 12, versículo 2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, já por tudo que pudemos sentir na tua presença, os louvores, o testemunho, a comunhão. Muito obrigado, Senhor, porque estar na tua casa, estar neste lugar, ó Deus, é muito bom, é estar diante do Senhor. E eu sei que o Senhor tem coisas grandes, o Senhor tem coisas maravilhosas preparadas para as nossas vidas, e nós confiamos em Ti, nós dependemos de Ti e reconhecemos que não temos outro Deus, e que se o Senhor não falar ao nosso coração, nós não temos a quem recorrer. Muito obrigado, Pai, por cada vida, por cada coração, por cada um que se dispôs a estar aqui. Eu sei que por muitas motivações, várias motivações, mas eu tenho convicção, certeza de que foi o Senhor que trouxe cada um a este lugar. Portanto, Senhor, fala conosco, fala ao nosso coração, possamos ser, Senhor querido, eu possa ser, Senhor querido, um instrumento nas tuas mãos, para abençoar cada vida. É o que eu te peço, eu te agradeço, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Deus é bom. Eu estava pensando nesse tema de metamorfose, e meu amado, eu entendo que tem muita coisa para falar, né, dentro da palavra de Deus, sobre transformação. E tem um outro texto, lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, no versículos 16 a 18, quando o apóstolo Paulo ele diz o seguinte, 2 Coríntios 3, 16 a 18, quando porém algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, aí no versículo 18, somos transformados de glória em glória, como pelo Senhor, pelo seu Espírito. Amados, é interessante que a salvação, ela traz muitas características, mas a que mais me encanta é justamente a transformação que ocorre na pessoa que é salva, na pessoa que conhece Jesus, na pessoa que tem esse encontro com Jesus, e ela é transformada, e é interessante, ela começa a dar fruto. Eu me lembro quando eu me converti, no outro dia, no dia seguinte, eu me converti no domingo, e na segunda-feira eu já percebi a minha vida totalmente mudada, e as pessoas estavam diferentes, parecia que tudo estava diferente, e com o passar dos dias eu fui entendendo que não era o mundo que estava diferente, mas eu estava diferente. Porque Jesus, quando Ele entra, Ele traz transformação, Ele traz vida.
Ele começa então a dar fruto. A gente começa a dar fruto porque nós começamos a amar, nós começamos a ver o mundo de uma forma diferente, nós começamos a perceber que as pessoas precisam de um Deus que nós conhecemos. E então vem esse desejo de falar do amor de Deus, de testemunhar, de mudar de vida, né? de não ser igual, de transformação. E eu sei que isso é o Espírito Santo de Deus que vem sobre a nossa vida, e Ele vai transformando, Ele vai mudando, e aqueles valores que para nós eram tão importantes, eles se tornam pequenos, e aí a gente começa a agradar, a tentar, né, e buscar agradar a Deus, fazer a vontade do Senhor, e a gente percebe quantas coisas Deus vai fazendo na nossa vida. E é interessante que esse fruto, ele é natural, você não tem que fazer força, né? O pastor Natalino, ele comenta sempre isso, né? Que ele nunca viu uma árvore frutífera, pensar numa goiabeira, né? Você nunca viu um pé de goiaba fazendo força para dar fruto. Vê a goiabeira lá, né? Para dar a goiaba. Não, é algo natural. E assim é com aquele que conhece a Jesus. Naturalmente ele começa a dar fruto, ele começa a amar, ele perdoa, né? Ele quer falar do amor de Deus, ele quer algo mais para a vida dele. É uma transformação que naturalmente vem sobre a vida daquele que conhece a Jesus. E no testemunho aqui do Davi, ele falava justamente sobre isso, sobre a transformação de vida, que só Jesus pode dar. E isso é natural para aqueles que têm um verdadeiro encontro com Jesus. Essa metamorfose, né? Essa mudança, essa transformação. E eu queria falar um pouco sobre o fruto do Espírito. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, presta atenção que não são frutos, é um fruto só, mas que tem várias características esse fruto, que é o fruto do Espírito. Em Gálatas 5, 22, a palavra do Senhor diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra estas coisas não há lei. Eu queria falar um pouquinho sobre cada característica do fruto do Espírito. Primeiro, amor. Você ama as pessoas, isso é uma coisa tremenda. Quando Jesus entra no teu coração e você então começa a dar fruto, e o primeiro fruto é o amor. Você ama as pessoas e você ama a si mesmo. Você já não quer mais tirar a tua vida, você quer viver. Você tem prazer em viver. E essa característica do fruto do Espírito foi algo tremendo na minha vida, porque eu não tinha paz, eu não tinha esperança, eu não tinha vida, a minha vida era um vazio tão grande, apesar de ser tão novo, com 15 anos, eu sentia esse vazio no meu coração, e quando Jesus entrou, eu comecei a amar, me amar, e eu queria viver, porque Ele transformou a minha história. Segunda característica, alegria, coisa que só Jesus pode dar. Com Jesus a tristeza não é para sempre. Nós podemos até passar por momentos tristes, sem dúvida. Somos humanos, somos normais. Mas a alegria de viver, a alegria de ter Jesus, alegria, uma alegria que vem do Senhor sobre as nossas vidas. Que muitas vezes as coisas em volta não estão legal. Estão passando um momento difícil, né? Vivemos momentos difíceis. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Por mais que você possa passar por um momento tão difícil da vida, quem sabe no teu casamento, você que é casado, você que é jovem, no teu trabalho, nos teus sonhos, nos teus alvos, você está passando um momento, difícil, triste, está triste, mas nós temos a alegria da salvação. Isso ninguém tira.
Ninguém tira a alegria da salvação, a certeza da salvação, a certeza de que dias melhores virão. Ontem nós estávamos orando pelos jovens do Brasil, pelos jovens dessa cidade, pelos jovens da igreja. E eu sei que a alegria da salvação faz toda a diferença. E a alegria é fruto do Espírito. E que quando somos transformados pelo Senhor, nós temos essa alegria. Nós somos alegres. Não é bobo alegre. É alegre porque nós temos convicção de salvação, de vida eterna, de vida abundante. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria virá, meu irmão. Vale a pena confiar. E isso só quem tem a vida transformada. Outra característica, terceira, paz. Paz é o seguinte, é você confiar no Senhor e largar o medo. É uma confiança que você tem paz, que você encontra nele a verdadeira tranquilidade. E o próprio Senhor Jesus, ele disse: no mundo tereis aflições. No mundo você vai ter apertos, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Senhor Jesus, ele disse assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo te dá. Significa que o mundo pode te dar uma paz, mas essa paz de Jesus, essa paz da metamorfose, daquele que foi transformado, é uma paz não dá para explicar. É uma paz que o mundo não pode dar. É uma paz que, independente do que está acontecendo, você pode viver a paz de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O próprio Senhor Jesus, ele instruiu os seus discípulos que quando chegassem em alguma casa, em algum lugar, eles deixassem a paz. Nós nos cumprimentamos, como a paz do Senhor, que é uma paz que independe da guerra, independe do momento difícil. A paz de Jesus sobre a nossa vida é única. E essa paz é fruto do Espírito, dos transformados por Cristo. Quarta característica, paciência, longanimidade. A verdadeira paciência vem quando eu entendo, que Deus tem o tempo certo para todas as coisas. E às vezes eu não tenho paciência. Às vezes eu não sou longânimo. Às vezes eu sou pavio curto. Isso é ruim, mas nós temos que buscar essa longanimidade. Uma palavra difícil, né? Longanimidade, ela já está falando paciência. Paciência. E olha, Deus te dá. E quando você percebe que tem alguém perto de você tirando a tua paciência, é porque essa pessoa é um instrumento de Deus para o teu crescimento. Amém? Vê se tem algum instrumento de Deus para o teu crescimento aí do teu lado. Ou quem sabe você é o instrumento de Deus para o crescimento da pessoa do lado, né? Quem sabe? Paciência é uma característica do fruto do Espírito. E olha, é quando eu entendo que Deus tem o tempo certo. A gente fica impaciente com a esposa, porque demora para se arrumar e tal, e pega no pé, impaciente com o filho, impaciente com o pai, porque o pai fala o tempo todo, a mãe fica pegando no pé, impaciente com o professor, impaciente com o pastor. O pastor tá louco, só fica pegando no pé, Tenha paciência. Confie que o Senhor tem o tempo certo. Nós vivemos dias que tudo é muito rápido, é instantâneo, as coisas acontecem. Quando eu comecei a trabalhar lá nos anos 80, 90, com computador, demorava, às vezes você entrava no arquivo e aí demorava 1 minuto para abrir. E a gente falava, que rápido, 1 minuto. Hoje você vai lá no celular, demora meio segundo, caramba, essa porcaria, meu Deus, vou ter que comprar outro celular, porque demora a vida inteira, porque a gente vive uma impaciência.
paciência. A gente não é longânimo, a gente é curtânimo, né? É curto, não é longo. Inventei uma palavra agora. A gente é curto, a gente quer tudo rápido, que as coisas se resolvam rápido. Mas quando você entende que Deus está no controle, quando você entende que Deus não demora, não, Deus tem o tempo certo, você aprende a esperar. E o Salmo 40, ele nos ajuda, né? Esperei com paciência. Esse versículo tem que até falar devagar. Esperei com paciência no Senhor. Com paciência. É o tempo dele, é o momento dele. Você já viu aquele ditado? Quem come quente, como é que é? Como é que é? O apressado come cru e quente, né? Eu misturei aqui o ditado, eu sou ruim de ditado. Mas é isso, o apressado ele come cru. Então tenha paciência, fruto do Espírito. Outro fruto, benignidade ou amabilidade, gentileza. Nós nos tornamos sensíveis e amáveis quando somos transformados pelo Senhor. A gente começa a amar. Ama as pessoas, ama até os defeitos das pessoas. A gente ama. A gente começa a perceber que o mundo, ele é tão simples, não é tão complicado não, a vida não é tão complicada, porque esse fruto do Espírito, essa característica do fruto do Espírito de benignidade, amabilidade, nos tornamos então amáveis, mais tranquilo. Não apontamos tanto o dedo, a gente entende mais. Imaginar que o Senhor, Ele nos amou tanto, que Ele deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Imaginar esse amor, a misericórdia de Deus. Quando a gente pensa na misericórdia de Deus, a gente começa a amar mais, a ser mais amável, tranquilo. Não aponta tanto o dedo, não sai pisando, não sai chutando. Calma, porque assim como o Senhor teve misericórdia da minha vida, eu preciso ter misericórdia do meu irmão, misericórdia da situação que ele está vivendo, misericórdia, ser amável, gentil. Estava ouvindo uma consultora, uma coach sobre comportamento, e ela estava contando que ela foi entrevistar um professor de literatura no exterior. E esse professor de literatura muito famoso, e ele falava que se os seus alunos aprendessem tudo que ele falasse de literatura, ele ficaria muito feliz. Mas se os seus alunos se formassem, e quando estivesse formado, por exemplo, no ônibus, não desse um lugar para um idoso, ele disse que não teria sentido o que ele ensinou. Então ele começou a trabalhar com isso. Criou uma ONG lá, uma associação, e ele começou então a trabalhar com essa questão de gentileza. E ele começou lá no seu país a reunir vários grupos em escolas, até em presídios, falando sobre esse assunto. E nos nossos dias é complicado, as pessoas não são amáveis, as pessoas não dão mais o lugar, né? Parece que você levantar e dar o lugar para alguém é sinônimo de bobão. Pô, que bobeira, cheguei primeiro, o lugar é meu, dane-se, se vira, né? Parece que não é uma coisa, e a gentileza faz bem para a gente. Esse professor, ele fez uma pesquisa e chegou à conclusão que, por exemplo, no hospital, uma UTI, onde os médicos, isso é pesquisa científica, né? Os médicos, os enfermeiros não são gentis, o número de morte é muito maior. A gentileza, isso é fruto do Espírito, a amabilidade é fruto do Espírito. Essa coach, ela estava falando que estava indo para Águas de Lindóia, dar uma palestra num seminário, e um taxista foi buscá-la no aeroporto de Campinas, e ele veio conversando sem saber o assunto que ela ia ministrar.
ali naquele seminário, e ele falava: sabe, dona, eu pego muitas pessoas aqui no meu táxi, mas olha, tem algumas que é difícil. Eu peguei uma moça lá na minha cidade, em Águas de Lindóia, e essa moça, ela me tratou tão mal, ela foi mal educada, olha, ela falou tanta coisa que eu parei o carro. Eu fiquei indignado. E eu falei: ô moça, jovem, eu conheço o seu pai, eu conheço a sua mãe, eu conheço a sua família. E eu quero te fazer uma pergunta. Sei que você é uma advogada, sei que você é uma pessoa muito inteligente, você se formou numa universidade, eu sei que você se preparou lá fora, fez cursos lá no exterior, mas se o seu pai estivesse no meu lugar aqui dirigindo esse táxi, e você visse ele recebendo o tratamento que você me deu, você acha que seu pai ia ficar contente? E ela falou: não iria. Então eles estavam ali conversando e ela falou: porque as pessoas têm dificuldade, às vezes porque sabem mais, têm mais poder, conhecem mais, têm mais dinheiro, então as pessoas não são sensíveis, não são amáveis. Mas muitas vezes a questão não é essa, é porque não foram transformadas. Falta transformação. E os jovens falando alto com seus pais, gritando com seus pais, humilhando os mais velhos, falta de amor, característica do fruto do Espírito. E que quando nós até podemos praticar isso, eu tenho sangue meio quente, eu falo muito alto, às vezes eu brigo, mas o Espírito Santo de Deus, ele fala ao meu coração. Porque quando a gente tem o fruto do Espírito, o Espírito de Deus, ele dá um toque. Ele acende a lanterna, a campainha, né? A sirene. Está errado, cara. E aí as pessoas usam a questão, não, é o estresse. O cara trata mal o outro. Não, estou estressado. Aí não pede mais nem desculpa. Estou estressado. Tem que me engolir. Desse jeito. Senão vai se catar. Não é assim que as pessoas estão fazendo? Mas o fruto do Espírito, ele traz essa amabilidade. A gente ama as pessoas, a gente quer o bem do nosso próximo. Sexto lugar, né, outra característica desse fruto é a bondade. Como é bom fazer o bem, né? Quando eu entendo que o bem que Deus fez para mim, eu posso fazer para o outro. Poxa, que coisa gostosa, você fazer o bem. A moçada sai para evangelizar, o pessoal evangeliza aí, e a coisa mais interessante é que nós abençoamos as pessoas, mas quando nós percebemos que a pessoa está sendo abençoada, nós é que somos abençoados, não é assim? A gente fala de Jesus, a pessoa se converte, a gente fala de Jesus, a pessoa fica feliz, a pessoa abre o coração, às vezes a pessoa está passando uma luta muito grande, e aí você começa a falar do amor de Deus, e você fica bem. Porque a bondade faz parte do fruto do Espírito, né? Porque quando eu entendo que o que Deus fez por mim eu não merecia, então você começa a fazer o bem para a pessoa, sem pensar se ela merece ou não, você faz o bem. E como a goiabeira, ela não faz força para dar fruto, o fruto do Espírito nós também não fazemos força. Não importa se a pessoa merece ou não, nós queremos fazer o bem. Em sétimo lugar, dentro do fruto do Espírito, fidelidade, ser uma pessoa de confiança. E Deus nos ajuda a sermos fiéis a Ele e às pessoas. O fruto do Espírito, então a gente tem fidelidade, nós temos fidelidade com Deus, fidelidade com o nosso irmão, com o nosso próximo. Oitavo característica, mansidão. Isso é difícil, hein? Ser manso, humilde. Jesus era manso e ele tratava as pessoas com amor. Ele não se vingava contra aqueles que o tratavam mal. E só quem tem a vida transformada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, pode ter essa característica de mansidão.
Ah, mas eu sou nordestino, por exemplo. Eu tenho sangue, eu tenho farinha nas aveias, como diz, né? Não importa a tua nacionalidade, espanhol, português. Não, meu irmão, fruto do Espírito, é do Espírito. Ele te faz ser manso. E você ama, você perdoa, você aceita, você fica tranquilo. E por fim, esse é difícil também. Domínio próprio é sinal de força. Às vezes, o cara é um bobão, o cara não faz nada, o cara é apático. Não, é sinal de força. Domínio próprio é sinal de que Deus nos ajuda a agir com sabedoria, e as ações não tem a ver com força, mas tem a ver com segurar a onda. Domínio próprio. E isso só Jesus pode dar, só o Espírito Santo de Deus pode dar, né? Mesmo em situações difíceis, Ele é conosco. Querido, deixe o Espírito Santo de Deus te transformar, né? Seja transformado pelo Espírito Santo de Deus, porque o Senhor quer te usar tremendamente. Ele quer mudar a tua vida. Eu estava hoje à tarde orando, pensando, estudando um pouco, e aí eu estava pensando sobre esse assunto metamorfose e tal, e eu pensando nos exemplos vários que a Bíblia dá, e aí me veio no coração o gadareno, aquele jovem que era tremendamente endemoniado. Lá em Lucas capítulo 8, eu queria terminar com esse texto. Essa passagem está nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, mas me chamou a atenção aqui a narrativa de Lucas, no capítulo 8 diz assim, de Lucas, o evangelho de Lucas, no versículos 26 em diante. Lucas 8, 26. Jesus, ele está atravessando o lago e vem uma tempestade, mas ele queria chegar naquele lugar porque ele tinha algo importante. Diz assim o texto: então rumaram para a terra dos Gerazenos ou Gadarenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Então imagina, o cara veio todo louco, babando, bravo, endemoniado, sem roupa, e ele há muito tempo não morava em casa, mas morava no cemitério. Olha que louco. Logo que Jesus desembarcou, eu fico imaginando, se eu estivesse no lugar ali com os discípulos, eu ia pensar, falei, caramba, a gente saiu de lá, estava tão bom, pegamos maior tempestade, quase afundou o barco, para chegar nesse lugar e encontrar essa figura. Imagina o cara que não morava em casas, morava no cemitério, estava endemoniado, o cara estava sem roupa, muito louco. Que loucura, o que eu estou fazendo aqui, né? Talvez fosse a pergunta. E quando viu Jesus, versículo 28, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. O cara ninguém segurava ele. Correntes, cadeias, tudo que prendia ele arrebentava. Os demônios, que estavam sobre a vida dele. Versículo 30, perguntou-lhe então Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios.
Rogavam-lhe que não o mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de despenhadeira abaixo para dentro do lago e se afogou. Os porqueiros, os que cuidavam dos porcos, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-los na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam um homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. Então, quando aquele pessoal, os palmeirenses, os porqueiros, brincadeira, né? Quando os donos dos porcos, a população, olhou aquele cara que vivia endemoniado, morava nos sepulcros, no cemitério, vivia nu, ele estava sentado, arrumado, vestido e com um juízo perfeito. Em outras palavras, quando aquele povo olhou para aquele jovem, eles viram um jovem transformado. Houve uma metamorfose de um animal, de um bicho, de algo sem condições de segurar, uma pessoa equilibrada, sentada, como diz o texto, em perfeito juízo. Só Jesus pode fazer isso, transformar a vida de um homem, de uma pessoa. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. E todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhes que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. A transformação foi tão grande que os caras estavam com medo. O que é isso? É muito louco. Eu não quero isso para mim. Versículo 37, finalzinho. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. E o homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhes que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhes tinha feito. Então, esse jovem foi transformado. Ele vivia numa região ali na divisa com a Galileia chamada Decápolis. Era um conjunto naquela região de 10 cidades. E ele se transformou num missionário, num homem de Deus. E ele começou a contar o seu testemunho. Todo mundo conhecia ele. Era o maluco, o endemoniado, o doido do cemitério. Sei lá qual era o apelido que tinham dado a ele, mas o fato é que hoje ele tinha a sua vida transformada. Louvado seja o nome do Senhor. A metamorfose de um homem, a transformação do ser humano, que só Deus pode fazer. Eu queria passar um vídeo de um camarada que foi transformado. Beleza? Tá aí? Pode começar! Pode vir! Aqui, ó! Peraí, deixa. Peraí, vem aqui. Fica aí de novo. O que foi que aconteceu que você foi parar lá? Você foi parar lá do outro lado. O que foi que aconteceu? Diz aí pra mim.
Vou de novo. Você quer ir de novo? Você teve alguma dificuldade? Nenhuma? Você conhece alguém daqui, mano? Ninguém? Você acha que o pessoal te atrapalhou? Você acha? Então beleza, pera aí. Vamos botar de novo aqui. Eu quero que você se concentre nessa voz. O pessoal gritou demais. O pessoal pode falar o que quiser. Eu preciso que você confie naquela voz ali. Concentre nessa voz. Tá ouvindo? Fala mais coisas. Beleza? Então vamos lá. Valendo! Esquerda! Esquerda! Direita! Direita! Se concentra na voz que eu te falei. Você tá totalmente errado já. Se concentra na voz que eu te falei. Vai reto! Vai reto! Vai reto! Vai reto! Aê! Qual foi a sua dificuldade? Foi o pessoal te atrapalhando? Vou te trazer uma reflexão nessa manhã. Vou trazer uma reflexão para vocês hoje também. Quando a gente dá ouvido ao mundo, ele nos direciona para vários lados e a gente fica perdido, desorientado. Porque a gente não consegue se concentrar na voz de Deus. O mundo só quer te atrapalhar. Ele não te leva para direção alguma. Você fica perdido. Porque são muitas opiniões, são muito eu achei, você deveria fazer isso ou aquilo. Mas quando a gente dá ouvido para a voz de Deus, Ele nos leva para o lugar certo, um lugar seguro, um lugar de salvação, um lugar de felicidade. Diminua o volume do mundo e comece a ouvir a voz de Deus. Jesus te ama e nessa manhã Ele deseja ter um encontro com você, mas basta você dar ouvidos a Ele. Eu quero desejar para vocês um bom dia e para todos vocês, Jesus te ama. Na terra como no céu, deixo. É isso. Na verdade, eu quis mostrar só um maluco que decidiu, de uma forma criativa, falar de Jesus, porque ele teve a sua vida, um dia a sua vida foi transformada. Um dia ele decidiu por Jesus, Jesus entrou no seu coração, ele teve uma transformação e ele então teve o fruto do Espírito. E por conta do fruto do Espírito, ele deseja amar, ele deseja ser benigno, ele deseja ser amável, ele deseja. Porque só Jesus pode fazer isso. Meu filho, ele deu um testemunho agora, eu estava pensando, por mais que eu já fosse pastor, por mais que eu tivesse a minha experiência, mais que eu chegasse, pegasse ele e falasse, você tem que aceitar Jesus. A decisão era pessoal, era dele. As pessoas não têm um encontro com Deus porque eu quero que elas tenham, por mais que eu deseje, por mais que o meu maior desejo é que os meus amigos, que os meus parentes, que os meus queridos tenham um encontro com Deus. Isso é uma experiência que eles terão com Deus. E por mais que eu faça força, a maior força que eu tenho que fazer é orar, é entregar, para que o Senhor entre no coração. Porque quando o Espírito Santo de Deus vem sobre a vida, por mais que ele se sinta, você vê que a pessoa não gosta, ela critica, quando o Senhor vem, não tem para ninguém. Quando o Espírito Santo de Deus ele entra no coração da gente, não tem como dizer não, porque é uma experiência muito especial. É o Espírito Santo de Deus que vem sobre a nossa vida e transforma a nossa maneira de ser. Agora, sobre transformação,
De repente, há áreas da tua vida que precisam de transformação do Senhor. Há características aí do fruto do Espírito que não estão aparecendo na tua vida. Mas você deseja o fruto do Espírito. Você deseja ter as características de Deus. Essa transformação, essa metamorfose. Aquela lagarta feia, para se transformar numa borboleta, ela fica apertada ali, é presa a um processo, que a lagarta faz força para chegar até a metamorfose da borboleta. É um processo. E na Bíblia esse processo chama santificação. E a Bíblia diz que a gente deve buscar a santificação, porque sem a santificação ninguém pode ver a Deus. E o processo de santificação é esse, é de mudança. Pô, Senhor, nessa área eu tenho dificuldade. Não tenho sido muito amável, não, tenho sido duro. Ah, Senhor, eu não tenho paciência. Meu Deus, sabe, áreas da tua vida que você precisa do tratar do Senhor, da transformação. Eu queria pedir que você fechasse seus olhos agora. E eu quero te incentivar, eu quero te confrontar com essa palavra de transformação, de metamorfose, de mudança, de transformação que só o Senhor dá. Você que deseja transformação, seja qual for a área da tua vida, vai ficando em pé no teu lugar, em nome de Jesus. E eu vou te pedir um favor, mais um favor, você que está ficando de pé, vem até aqui à frente. Eu quero orar contigo aqui, em nome de Jesus. Vai vindo aqui para frente, por favor. Vai encostando aqui, bem perto, para poder todos vir. Essa mudança, só o Senhor pode dar. Só o Senhor pode fazer. Mas é verdade, é bem verdade, que eu preciso desejar também. É um desejo do meu coração. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. É uma busca, é um desejo do meu coração. E quando nós buscamos de todo o coração, nós encontramos o Senhor. E essa mudança é Ele que dá. E eu sei que Ele está fazendo isso agora. Não porque eu estou falando, mas porque o Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Nós oramos, quando nós nos reuníamos para estar falando desse assunto, vamos estar falando no outro sábado e no próximo, 4 sábados falando sobre esse assunto, é porque nós entendemos que nós precisamos dessa transformação. Você que está aqui na frente, feche os olhos, por favor. Eu gostaria que você colocasse essa área da tua vida que precisa de transformação. Fala com Deus nessa hora. Fala: Senhor, eu preciso nessa área da minha vida da transformação do Senhor. Preciso do fruto do Espírito sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, eu quero apresentar diante do Senhor cada coração, Senhor. Eu te louvo, Senhor, porque a Tua palavra, ela nos instrui, ela nos orienta, ela nos fala sobre transformação. E as características do fruto do Espírito, que é fruto. Nós somos salvos para dar frutos. Esse fruto do Espírito, ele está ao nosso alcance. Foi o Senhor que nos deu, é o Senhor que nos dá, é o Teu Espírito Santo que faz isso. Oh Deus, transforma esses corações, muda essas vidas, Pai. Pai, nós estamos colocando a nossa vida diante do Senhor. É nas Tuas mãos que nós queremos nos colocar, Senhor. Ah, Senhor, nós descansamos em Ti, Senhor. Tu conheces, Senhor, cada coração. Tu conheces, Senhor, cada vida.
Tu sabes, ó Pai, o que cada um está apresentando diante do Senhor, e eu sei que o Senhor tem poder para transformar, para mudar, para curar, para salvar, para libertar. Eu creio no Teu poder, na Tua graça. Faz isso na vida desses queridos, Pai. Faz isso nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos ouvir esse cântico e colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor, nos braços do Pai. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Aleluia. Se eu passar pelo vale, Mesmo que a gente passe pelo vale, acharei o Senhor está conosco. Aleluia. teu amor, pois eu sei que és aquele que me O Senhor nos guarda, nos protege, nos livra. Aleluia. Em Teus braços é o meu descanso. Tome posse dessa verdade. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia. Glória a Deus. Nos braços do Senhor nós temos descanso.